Às 14 horas, a temperatura do solo ela varia bastante de acordo com o perfil do solo. Quanto mais profundo, menor a temperatura. Neste momento, próximo às 14 horas, que é o horário que foi feita essa filmagem, a temperatura do ar, a 1,5 m de altura, estava a 32,7 graus. E observem que a temperatura do solo a 2 centímetros de profundidade estava próximo a 40 graus. O que acontece? A máxima radiação solar ocorre próximo às 12 horas, solar, meio-dia. Só que o solo ele tem um atraso na conversão dessa radiação para temperatura. E aí a máxima temperatura do solo ela vai ocorrer próximo às 14 horas. Então é por isso que essa temperatura está mais elevada. Se fosse medida às 12 horas, você ia observar que a temperatura do solo ainda não estava tão alta, certo? Então 40 graus a temperatura a 2 centímetros do solo, que é a temperatura de semeadura da maioria das sementes. Observem que na hora que a gente desce um pouquinho mais, a 5 centímetros, que ainda está dentro da faixa de medida da temperatura, dentro da faixa de medida de semeadura da maioria das culturas, a temperatura já caiu para 37 ponto alguma coisa, mas continuo falando, a temperatura do ar nesse momento estava 32, quase 33 graus Celsius. Continuando a 10 centímetros de profundidade, a temperatura do solo está a 35, ou seja, ela diminui de acordo com a profundidade. Isso vai se inverter durante a noite, a gente vai ver num dos próximos vídeos. Continuando, a próxima medida é realizada a 20 centímetros de profundidade, a temperatura já caiu para 34 graus, certo? A temperatura ela diminui com a profundidade do solo. A 50 centímetros de profundidade, a temperatura mantém próximo aos 34 graus, não varia muito a partir dos 30 centímetros de profundidade, ou seja, dos 30 centímetros de profundidade para baixo, a temperatura diurna e noturna não varia muito, e nem dentro do mesmo dia a temperatura não varia muito, porque o solo ele é um grande isolante térmico. Então o que acontece? A temperatura na superfície é mais alta por causa da contato direto com a fonte de radiação. A fonte de radiação aquece a superfície do solo e, consequentemente, aquece as camadas mais rasas do solo. As camadas mais profundas do solo, como 50 centímetros, e observem, a gente vai descer a 1 metro de profundidade agora para fazer a última medida, e a temperatura não varia tanto assim, certo? Vocês vão observar também nos próximas falas que essa temperatura não varia também ao longo do dia. Nesse momento, próximo às 6 da tarde, a temperatura próxima a 2 centímetros do solo, próximo a 2 centímetros de profundidade, está na casa dos 30,4 graus. Observem que a temperatura do ar ela está uma temperatura bem menor, porque o sensor desse termômetro está a 1,5 m de altura. E como a gente já viu, o perfil da temperatura no ar diminui com a altura em relação ao nível do solo. Descendo aqui no perfil do solo, a gente consegue observar que a temperatura próxima a 10 centímetros mantém em torno de 30 graus. Na hora que a gente vai pegar aqui logo nos 30 centímetros de profundidade, a temperatura está menor, próxima a 28 graus. Assim vai repetir para 50 e para 1 metro de profundidade no perfil do solo, que a temperatura vai estar menor e estável praticamente em toda essa profundidade aqui, ó, de 1 metro de profundidade até próximo a 30 centímetros de profundidade, que é onde começa a ter oscilação da temperatura. Ou seja, o que eu estou falando é que na camada de 2 até 30 centímetros de profundidade é onde que vai ter a maior oscilação de temperatura. De 30 centímetros de profundidade até 1 metro de profundidade no solo, a temperatura oscila menos. Nesse momento que está acontecendo, o solo aqui próximo à camada mais superficial, de 2 até 30 centímetros de profundidade, está doando temperatura para a atmosfera. Agora já está sem sol. A partir desse momento, a temperatura do solo ela tende a diminuir até chegar a seu mínimo no início da manhã. Então, durante a manhã, a temperatura do solo, da superfície do solo, é menor do que a temperatura do ar. Isso ocorre porque durante a noite o solo perdeu radiação infravermelha para a atmosfera, servindo assim como um doador de radiação e, consequentemente, aquecimento da temperatura. Ou seja, durante a noite o solo aquece o ar atmosférico, enquanto durante o dia a radiação solar aquece o solo. De dia ele serve de armazenador
e de noite ele serve como doador de temperatura. Dá para observar também que com o perfil do solo, a temperatura ela tende a estabilizar a uma temperatura mais estável. O que está acontecendo? Nesse caso, agora é pela manhã, próximo a 8 horas da manhã, a temperatura a 30 centímetros de profundidade está maior do que a temperatura na superfície. Está um pouco maior do que a temperatura na superfície. Por quê? A temperatura da superfície ainda não começou a receber radiação. Agora, 8 da manhã, a temperatura na profundidade de 30 centímetros está maior do que a profundidade próximo à superfície do solo. Ou seja, o solo está com menor temperatura aqui na parte superior do solo, mais superficial, porque ele está doando temperatura, radiação para a atmosfera, e na parte mais profunda ele sofre menos de variação.